Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Bernardo, mais uma vez por aqui. Boa noite para você que está ao vivo aqui. Bora, Morgana, Monique. Vão dando um alô aí, pessoal. Falem de onde vocês estão falando. Contem um pouquinho da expectativa de vocês para a live de hoje. Já adianto que tem muito conteúdo bom vindo por aí. Um tema importantíssimo e pouco falado da forma certa. Pouco falado da forma que a gente vai abordar aqui hoje. Então, muito boa noite, parabéns para você que está acompanhando ao vivo, que está comprometido aqui com o desenvolvimento da sua carreira. Para você que está assistindo esse vídeo gravado, fica a dica aí, acompanhe ao vivo, participe com a gente, acompanhe da interação. Nas próximas semanas tem surpresinha para quem estiver ao vivo aqui com a gente, então fica esperto. E, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo. Para quem está acompanhando há algumas semanas aí as nossas lives, vem percebendo que a gente está trazendo temas que realmente são temas chaves na construção de uma carreira de sucesso, na construção de um profissional fora da curva. E hoje não vai ser diferente. A gente vai abordar um tema que eu diria, um dos temas fundamentais para as pessoas que querem realmente se destacar, para as pessoas que realmente querem sair na frente ali quando o assunto é carreira. Se você é novo por aqui, não está entendendo muito do que eu estou falando de aulas para trás aí, mas para você que não está acompanhando a gente aqui da Meet Hub, a gente assumiu um compromisso com a carreira das pessoas. A gente decidiu fazer um programa de desenvolvimento de carreira 100% gratuito, que acontece toda terça-feira, às 19h32. Então, toda terça-feira, não importa o que aconteça, a gente vai estar aqui trazendo um tema relevante sobre a sua carreira. E se você não conhece a gente ainda não me conhece, eu sou o Bernardo, sou Head de Marketing aqui da Meet Hub, um dos estudiosos do lado de cá quando o assunto é carreira. A Meet Hub é um hub de diferentes soluções focadas no desenvolvimento de carreiras exponenciais. Basicamente, a gente reuniu mais de 350 especialistas do mundo corporativo, diretores, C-levels, executivos das maiores empresas do mundo, para ensinar você o que realmente funciona, o que realmente é a prática de quem quer dar o próximo passo na carreira. E se você é novo por aqui, guarde essa informação. Aqui você não vai ver conteúdo teórico, conteúdo literário, aqui você vai ver conteúdo prático. O nosso objetivo é trazer pessoas que construíram e vivem carreiras exponenciais para abrirem o jogo para você, revelarem os segredos e te mostrarem o que você precisa fazer para conseguir dar os próximos passos, para conseguir evoluir na sua carreira também. E hoje, pessoal, como eu estava falando mais cedo, a gente vai falar de persuasão. É um tema, às vezes, um pouco sensível, muita gente fica receoso, mas na prática, persuasão, quando o assunto é carreira, é basicamente fazer a sua ideia ser ouvida, fazer a sua imagem ser observada. É conseguir usar as técnicas certas para convencer. E óbvio, todo mundo que está construindo uma carreira e que quer dar um próximo passo na sua carreira precisa disso. Porque de nada adianta se você for muito bom e ninguém estiver te ouvindo, vendo o que você está fazendo. É muito importante e mais importante saber também que a gente precisa, às vezes, soltar dessas amarras, né? Eu estava justamente conversando antes da gente entrar aqui com o Felipe, que é o nosso convidado de hoje. Já já eu vou contar um pouquinho mais sobre ele. Como que persuasão ainda é um tema meio obscuro, as pessoas às vezes ficam com medo, ficam meio inseguras. Mas é muito importante você entender que persuasão não é convencimento para o mal, não é manipulação, não é nada disso. Então, se você é uma das pessoas que torce o olho ali para a persuasão, presta atenção, porque hoje vocês vão entender realmente como que vocês usam a influência para conquistar o objetivo dentro da carreira de vocês. Pessoal, para falar desse tema com a gente trouxe aqui hoje o Felipe Wasserman. O Felipe é um profissional que tem mais de 20 anos de experiência em marketing, já passou por diversas empresas, já viveu o mundo do empreendedorismo, então já teve do outro lado também contratando pessoas, desenvolvendo pessoas no mundo corporativo. Hoje ele é sócio e CMO da Let's, uma startup de mobilidade corporativa, então ele vive ali muito próximo do dia a dia de diversas empresas.
O Felipe já teve experiências na Avon, na L'Oréal, é um baita executivo do mundo corporativo e que ao longo da sua carreira usou a influência e a persuasão para dar diversos passos ali. Ele é um mentor premiado, ele está entre as pessoas que mais se engaja ali com o assunto, né, com assuntos do mundo corporativo, dentro do LinkedIn, fala muito sobre isso, tem muita autoridade para falar sobre o assunto, justamente porque há mais de 20 anos ele vem usando todas essas técnicas para falar com vocês. Filipe Wasserman está com a gente ao vivo. Boa noite, Felipe. Boa noite, estava aqui nervoso ouvindo essa apresentação toda aqui. Agora tem que compensar isso aí tudo que você falou, mas Não tenho dúvidas. Maravilha, Felipe. Bom demais. Pessoal, 2 diquinhas rápidas que eu sempre dou para você que é novo. Papel e caneta na mão. Anotem as dicas que vão ser passadas aqui, porque como a gente vem fazendo nas últimas semanas, não são dicas que você vai encontrar em qualquer lugar, não são técnicas que você vai achar na internet. É um conhecimento prático vivido pelas pessoas. Dica 2, você que acompanha a gente, para você que está chegando agora, fique sabendo, a MenteHub é uma empresa que a veia principal é conexão, é se conectar com as pessoas e é por conta dessa conexão que a gente consegue trazer todos esses profissionais para compartilharem aqui tanto conteúdo maravilhoso. Então, cliquem no botãozinho aqui de compartilhar aqui embaixo para que mais pessoas absorvam esse conteúdo, para que a gente consiga se conectar com mais e mais pessoas e os conteúdos que a gente vem trazendo aqui toda terça-feira às 7h32 ajudem o desenvolvimento da carreira delas também. Fechado? Felipe, muito bem-vindo. Estou papel e caneta aqui já preparado, porque eu vi a apresentação e tem muita coisa interessante chegando aí. Vou colocar a sua apresentação aqui na tela. Vamos lá. Então, começando aqui, o tema é persuasão, mas eu acho muito interessante chamar de influência. Eu acho que as duas coisas são muito conectadas entre si. Eu acho que influência tem até um modo mais suave de se falar, é a mesma coisa, assim, mas, em geral, todo mundo, a gente vive em constante persuasão. Então, não somente de carreira, como de produtos, como de marketing, como de amizade, como de relacionamento, como de família, como tudo que você faz, assim. Eu tenho uma filha de 4 anos e outra de 1, e eu acho que elas já fazem persuasão comigo de modo bem efetivo para conseguir as coisas. Então, eu acho importante aqui dar uma prévia, assim, um pouco do que é isso. A gente estava conversando antes, assim. Obviamente que convencer uma pessoa ao que ela não quer pode soar como uma coisa negativa, mas, tipo, se ela caiu, se ela seguiu aquele negócio, o importante é a gente saber que esses gatilhos mentais funcionam para a gente mesmo perceber quando a gente está sofrendo um deles. E aí eu dou a primeira dica, assim, mesmo sabendo, vai funcionar com você. Então, tipo, não tem jeito, assim, no fundo, a gente é humano acima de tudo, né? Então, acho que poucas coisas não conseguem ser persuadidas. Eu acho que mudar de time de futebol é uma. A galera do futebol está assistindo aqui, então tem que convencer eles a torcer para o Flamengo. Está difícil essa parte. Também não quero que eles torçam. Então, assim, a persuasão é super interessante para o debate, mas, assim, tudo é importante. A gente está vivendo uma época complicada com eleição, Copa do Mundo, final de campeonato. Então, o mais importante é você saber ter um diálogo interessante. A gente vai puxar aqui. E saber conversar e saber persuadir sem ser violento, né? Tem muitas técnicas de persuasão que acabam sendo tiro no pé. Você tenta convencer a pessoa e, na verdade, você está jogando a pessoa literalmente para o lado contrário em relação a qualquer coisa. Então, temos que entender essas regras para saber o que a gente está fazendo está correto e como fazer ficar melhor. Bernardo, como você quer que eu fale para mudar os slides? Faço assim? Forma que você quiser. Então, tá bom. Forma que você quiser. Agora que eu vi que você é flamenguista, forma que você quiser. Tá bonito aqui, tem até a camisa aqui na parede, decoração. Esse cara bonito aí sou eu, botando os muques para frente para ficar forte. Mas acho que o Bernardo já fez uma apresentação muito longa para mim. Eu acho que se vender é interessante, mas não é o objetivo. Acho que o objetivo aqui, e é o que eu falo mais em palestra, é gerar conteúdo que vocês podem utilizar na vida normal. Eu não quero aqui trazer basicamente, vocês vão gostar de mim ou não baseado no que eu passe para vocês e não quem eu sou necessariamente. Então, aí é um pouco das coisas que eu já executei. O Bernardo falou muito bem, mas o que eu quero mesmo é que vocês sintam baseado no conteúdo que eu estou trazendo um conteúdo específico
para essa parte de carreira, e essa é a parte que é importante. Quem eu sou é secundário nesse quesito. Tá? E aí, falando um pouco da persuasão, nessa apresentação em si, como a gente só tem pouco tempo, acho que é uma coisa de 40 minutos, a gente vai focar nas principais leis de persuasão, nas principais regras de persuasão, que são basicamente 6, 7. Tem muito mais do que isso, tá? Mas é de um livro do Cialdini, que chama Influência, que ele utilizou essas 6, que acaba englobando quase todas as outras. Tem várias outras menores, até maiores, dependendo do momento que você está, do tipo de discussão, que podem ser utilizadas. No final, se der tempo, eu vou falar, além da carreira, como se utiliza isso em modos de negociação também e como utilizamos truques que a gente, às vezes, não persegue para utilizar, mas, em geral, eu foquei em 6 principais aqui que englobam quase todas as outras menores. A primeira, e eu acho que é das mais importantes, é a definição de autoridade, né? É muito fácil você definir o que é uma pessoa de autoridade e como ser uma pessoa de autoridade. E aí, como você pensa nisso? Eu falo assim, não, mas, Felipe, você já está falando aqui, você tem seu currículo, obviamente você já é uma pessoa com alguma autoridade. Sim, mas o que você está dizendo é exatamente isso. O fato de eu estar aqui já está me dando autoridade para que o que eu digo para vocês passe a fazer mais sentido, passe a ter mais valor, porque eu estou numa live. Eu estou convidado aqui, por causa do currículo, tudo, isso me dá uma autoridade para passar. Mas nem sempre você tem autoridade para falar sobre certos assuntos, né? E existem vários modos de você criar de modo indireto uma autoridade para você mesmo. E essa é das partes importantes que eu quero passar aqui, né? Quando você está procurando uma vaga, ou você na sua própria carreira, ou você em qualquer momento na sua vida, para você ser ouvido, a pessoa do outro lado que está te ouvindo, ela tem que te ver como um conhecedor do assunto, como autoridade nesses dias não de autoridade autoritário, mas com alguém que tenha uma mensagem que vai passar. Porque se você não passa essa imagem de conhecimento ou de autoridade naquele assunto, a sua palavra e a sua mensagem passa a ter menos poder e menos força do que você tivesse. E aí, quais são os vários truques e estratégias para você gerar autoridade para você, né? O LinkedIn é uma autoridade, principalmente para a carreira. Tem um LinkedIn ativo, quantidade de pessoas que estão te seguindo no LinkedIn, o peso das suas comunicações, o nível de interação, já cria uma autoridade, o tipo de postagem que você faz já gera uma autoridade para vocês em relação à carreira. O currículo gera autoridade. Aí você fala, putz, mas eu não tenho um LinkedIn, hoje não comecei ainda, a minha carreira não é tão boa, como eu faço para ter autoridade? E aí tem vários outros modos. Tipo assim, a roupa, como você se arruma, passa autoridade. Se você, dependendo da roupa que você usa e o nível, daquele nível, você está usando uma roupa que se adequa, você passa uma segurança para aquela pessoa, né? O seu histórico pode ser uma autoridade. As marcas fazem muito isso, criam um storytelling de você mesmo para passar autoridade, né? Às vezes, você não pode ter o currículo, mas você pode ter vivência. Como você conta a sua vivência para gerar autoridade? Então, tem vários modos que na sua vida você percebeu. Então, por exemplo, diplomas é um modo de provar autoridade para você. Com pequenas conquistas ou muitas conquistas. Tem pessoas que têm uma conquista e usam aquilo para autoridade para tudo. Tem pessoas que têm várias conquistas e não sabem utilizar a autoridade. Então, às vezes, não é somente ter autoridade. É saber utilizar isso de modo efetivo. Vou dar um exemplo aqui que para quem tem mais de 35 anos, vai achar interessante. Vai passar? Isso. Então, para quem tem mais de 35 anos, tem o caso da Fazenda Boi Gordo. O caso da Fazenda Boi Gordo, para quem não conhece, era um modo de investimento que você comprava, você dava dinheiro, e aí, teoricamente, ele comprava o carneirinho, um animal bebê, e aí ele engordava esse animal e vendia quando tivesse mais gordinho. É muito mais fácil de entender até do que ações, né? Então, tipo, você compra quando é bebê, aí dá comidinha para ele, lá os caras usam o dinheiro e vende no valor muito maior. É muito mais fácil, é simplicíssimo de entender, né? E é um mercado que funcionou muito bem. É um mercado que, tipo assim, na verdade, gerou tanto dinheiro que eles precisariam comprar, tipo, na verdade, todo o gado do Brasil para funcionar e, obviamente, virou uma pirâmide e quebrou. Mas a parte da autoridade é a parte mais interessante. Eles escolheram como autoridade, não sei se vocês estão vendo aí, o Antônio Fagundes. Agora a pergunta, por que o Antônio Fagundes foi escolhido como autoridade para passar o crivo, para passar a segurança que aquele negócio era interessante? Porque o Antônio Fagundes era, na novela, o rei do gado, né? Todo mundo sabe, se eu te perguntar, você sabe que o cara da novela, o ator, não é necessariamente a realidade do rei do gado. Não é que ele tem um monte de gado e ele entende.
Mas só o fato de ter aquela persona, as pessoas vivenciarem ele como o rei do gado, faz ele passar a credibilidade, passar a autoridade de um entendedor naquele assunto para a marca, para a empresa, né? E ele entendia tanto de gado que ele mesmo investiu no boi gordo e perdeu tudo. Então, tipo assim, ele realmente não entendia exatamente. Mas a gente percebe isso muito tudo. Então, o que você tem que, nesse momento, analisar é o que a sua autoridade significa. Qual a sua autoridade em relação à sua empresa? Qual a sua autoridade em relação aos seus amigos? Qual é a mensagem, a imagem que você passa e como capitalizar com isso? Talvez a sua imagem passe algum detalhe que você não está levando a sério. Então, tipo assim, eu sou reconhecido com meus amigos como um grande vendedor, que eu vendo muito bem. Usa isso como marqueteiro, como financeiro. Qual é a imagem que você passa para as pessoas e como capitalizar essa autoridade que as pessoas usam para você. Tá? Então, essa foi a primeira de autoridade, né? Lembrando que todas essas regras de persuasão e influência, elas servem tanto para carreira como para quase tudo na vida, até para marketing e produto, que na verdade é uma das áreas onde eu tenho mais foco. A segunda regra é uma regra bem tradicional que chama Social Proof, que, no modo simples de explicar, é a teoria do restaurante vazio. As pessoas têm dificuldade, quando estão andando, ao ver um restaurante vazio, de ser o primeiro para entrar. Por quê? Porque um restaurante cheio, ou fila na porta, qualquer coisa dessa, te dá um simbolismo que aquilo é desejado, que tem gente lá. Se tem pessoas lá, significa que é desejado, significa que você vai querer também. Aí você pergunta assim, você conhece essas pessoas que estão na fila? Você conhece ele? Por que essas pessoas te passam algum simbolismo que funciona? Porque você não conhece eles, você não sabe se elas têm o mesmo gosto de você, não sabe nada sobre aquela pessoa, mas somente o fato de ter gente ali, de ter pessoas ali, te passa a credibilidade, né? E aí, como você consegue utilizar isso de social proof, tipo, na sua carreira e no seu desenvolvimento, tá? Então, a primeira coisa, você é um fruto do meio. Então, de algum modo, indiretamente ou sempre, você está vivendo sempre em constante social proof. O meio que você vive, os grupos que você segue, com quem você almoça, tudo isso está passando uma mensagem para as pessoas em volta de quem é você no ambiente social. Se você é uma pessoa que sempre almoça sozinho, você não está utilizando o social proof para você está passando uma mensagem que você não quer, tipo, não quer proximidade das pessoas, não gera atratividade nesse quesito. Talvez esse seja o objetivo. Mas se você sempre passa e gera esse tipo de... Ou o ambiente que você está gera mais pessoas, funciona sempre. Isso funciona com o trabalho, funciona todos. Se você tem uma equipe maior, isso passa credibilidade. Tipo assim, você poderia funcionar, de repente, com menos gente, mas tem uma sensação de que você ouve muito esse currículo. Quantas pessoas tem no seu time? E vamos ser sinceros, ser chefe de 5 pessoas intensamente é mais difícil do que 80. E de 300 é mais fácil do que de 5, de 10. Porque de 10 você tem que saber individualmente cada um. Quando você tem de muitos, acaba não sendo. Mas tem um simbolismo interessante do que ser chefe de muita gente, né? Isso passa um simbolismo para você e passa esse tipo de credibilidade, tá? Próximo. E aí, a parte agora é interessante você analisar de como o efeito social e a opinião dos terceiros mudam a sua vida, né? Isso é muito interessante botar, isso é um experimento muito famoso. Depois procura o vídeo no YouTube, ele é realmente muito legal, tá? Que chama conformidade de Asch. O que basicamente fizeram, e já tem várias cópias disso, só que hoje no mundo de mídias sociais é uma pesquisa de 1960, mas cada vez mais. Então, basicamente, botaram 4 atores e uma pessoa que não era ator, tá? E aí perguntavam para a pessoa, está vendo a imagem dos tracinhos? Perguntavam assim, esse tracinho aí do lado esquerdo, ele é igual qual dos tracinhos laterais, tá? E aí todos os atores te davam a resposta errada, tipo A, né? E aí a pessoa que era a pessoa real, ela ficava na dúvida, putz, será que o que eu estou vendo é o certo ou eu não estou vendo o que o meio está vendo? Então, muda a sua percepção de realidade vendo o que as outras pessoas estão fazendo. E aí você vê que todo mundo está seguindo no a tendência é você conformar e responder igual todo mundo, porque você não quer ser o diferente, mesmo sabendo internamente que aquela não é a resposta correta, né? Isso é muito perigoso em tudo, tipo assim, todo mundo fala assim, não, mas eu mantenho minha opinião sempre. Não é verdade. Tipo assim, você muda a sua opinião sempre baseado nos meios. Você quer tentar direcionar a sua opinião, mas hoje o meio tem um efeito muito grande na sua opinião, nas suas decisões, em tudo que você toma, né? Na vida que a gente tem. Eu sempre brinco assim, nós somos brasileiros e falamos português. Isso já afeta muito a nossa visão do mundo, né? Eu, quando fui fazer meu mestrado lá, eu descobri o quanto
que o que era normal para mim no meio que eu vivia não era tão normal para outros lugares, né? A proximidade que as pessoas falam, os meios que você anda, as piadas que você faz, criavam... E aí os grupos que você andava. Então, eu andava no grupo dos estrangeiros. Isso passava uma mensagem, porque tinha o grupo dos americanos. Então, assim, tudo isso passava simbolismos importantes. E aí é saber utilizar essas regras para o seu bem. E você saber, que é a parte mais importante, que o meio sempre afeta as suas decisões. Então, por exemplo, saber que você trabalha na empresa tal tem um simbolismo para você. Você está naquele meio, no grupo de amigos, no que você faz, no que você debate, muda muito a percepção dos outros em cima de você. E, pior, muda a sua própria opinião sobre as coisas. Então, tome muito cuidado com isso e como desenvolver isso para você na sua carreira. Próximo. Eu caí ou não caí? Não sei. E aí, uma dica bem interessante sobre como imagens fazem diferença, né? E aí é um exemplo mais claro, mas dá para servir com coisa na carreira. É um exemplo muito claro de tipos de doação, né? Tipo, é um modo que a faculdade fez de, tipo assim, é botar uma caneca, você não está vendo lá dentro, então você não sabe quanto as pessoas colocaram de dinheiro. Isso faz com que as pessoas botem sempre o menor valor, porque elas não sabem quantas pessoas estão botando, você bota o que você quer. Quando tem a opção de um vidro transparente, 100% transparente, é muito difícil ser a primeira pessoa que coloca o dinheiro. E essa primeira pessoa acaba interferindo em todos os meios. O que a maioria das pessoas fazem, e acho muito isso engraçado quando você vê, sempre as caixas de doação, as caixas de caixinha mesmo, elas sempre já estão com dinheiro, já estão com notas altas, para você já saber qual é o direcionamento que você tem que fazer. Se só tem nota de R$1, só moeda, você vai botar moeda. Se começa a ter nota de 10, 50, você fica com a dúvida de botar moeda, você bota 10. Então, tipo assim, existe um modo de aquela informação ali mudar a sua decisão para o próximo. Então, tipo assim, o que os outros estão fazendo, o que o meio está te dizendo, muda a sua opção e a sua ação nesse caso. A gente vê isso funcionando em muitas coisas na vida. Próximo tema. Estou acostumado a dar aula com troca, tipo, fica engraçado ficar me vendo. Próxima aula com tema, tipo, escassez. Escassez é um tema, tipo assim, o mais famoso e tradicional, que é as unidades, tudo que envolve o último e tudo que envolve pouco, gera intensidade de fazer. Então, tipo assim, toda a questão de único. O que é único e como você se torna único? E aí é importante de ver isso em carreira. A única certeza que eu tenho é que você é único, né? Eu não sei se você é insubstituível. Na verdade, você não é insubstituível. Mas como faz para que as pessoas te verem como único, né? Então, por exemplo, um conhecimento específico sobre uma coisa te faz ser único. A pessoa que mais entende de um tema específico te faz como único. Mas não precisa ser o mais que entende no mundo. Você pode ser o que mais entende no local. A única pessoa que tem a senha de algumas coisas é único. Tipo assim, tem muitos modos de você se ver como um profissional único. Você pode fazer isso tanto para dentro da carreira, como você consegue mostrar para os seus pares, para o seu chefe, para as pessoas em volta de você, a sua importância e a necessidade de ter você. Tipo assim, sempre que está se precisando de alguma coisa, eu vou pedir para o Felipe, porque eu sei que o Felipe é capaz de executar. Ele é único nesse caso, eu podia pedir para outra pessoa, mas o Felipe me passa a mensagem que sim, ele seria a pessoa capaz de fazer. Então, naquele momento, eu me torno único e me torno escasso no quesito necessidade, tá? E aí, em currículo, é a mesma coisa. Quando você está procurando, ou quando você quer ser promovido, você tem que mostrar, tipo assim, que a oportunidade da pessoa de ter você, ela é única. Na verdade, você é só você. Seu conhecimento é só seu. Então, ela fala assim, você tem duas hipóteses. Ou você vai me escolher, ou você tem que escolher um segundo, ou você vai me perder. E aí você tem que entender o porquê e como se tornar único e especial para aquela pessoa que está ali do lado para te escolher. Então, qual é o conhecimento que você tem? Qual é o nível de networking que você tem? Qual é o nível de aprendizado que você teve? Qual é o nível de qualquer coisa que você consiga colocar que traz você uma especificidade? Você é lembrado pelo quê? Se você sair... É uma pergunta que você tem que sempre fazer. Se eu sair da empresa, vai mudar alguma coisa? As pessoas vão sentir falta de mim? Provavelmente não. Então, se não... Tem alguma coisa específica que vai fazer as pessoas lembrarem de mim? Foca nessa.
contanto que não seja alguma coisa negativa, que seja uma coisa positiva. Então, assim, lembra daquele projeto, aquele projeto foi marcado dele. Então, assim, marca coisas que deixaram você e que as pessoas lembrem de você. Então, uma coisa muito importante, isso de carreira, networking, tudo, é tipo, você tem que ser, de algum modo, memorável, tipo, positivamente. Você não pode ser aquela pessoa esquecível. Porque entre empregos e tudo mais, no fundo, networking é tudo. E as pessoas vão querer lembrar de você de algum modo. Se as pessoas nem lembrarem de você, aí vai ser muito difícil você ligar para uma pessoa, para um chefe ou alguém no futuro, 10 anos depois, e ele lembrar de você. Ele já passou por 200, 300 pessoas. Se ele lembrar de você, de algum modo você foi único em alguma coisa. Pode ter sido o primeiro estagiário dele, pode ter sido alguma coisa que você falou, pode ter sido qualquer ajuda que você fez, pode ter sido um momento que você tipo, apresentou alguém interessante para ele, que mudou alguma coisa. Então, tem várias coisas que pode te fazer se tornar um profissional único. Isso ajuda muito no seu desenvolvimento de carreira e de projeto e de confiança também. Isso é super interessante, o que eu mais gosto de falar. Ele é não é o mais fácil de falar, mas, em geral, como humanos, nós somos enganáveis sempre. Então, a gente tende a gostar de pessoas que têm algum nível de similaridade com a gente. Então, eu sempre brinco assim, você está viajando em outro lugar, foi viajando, está em outro país longe. E aí você viu alguém com a camisa do Brasil, você já bateu credibilidade, já falou assim, se aquela pessoa é do mesmo lugar que eu, tipo, já cria uma intimidade, você já olha para a pessoa de modo diferente, fala assim, tamo junto, porque a pessoa pode ter um gringo com a camisa do Brasil, mas o fato dela estar com a camisa do Brasil, ela passa uma proximidade com você por ter alguma coisa em comum, que seja gostar do Brasil. É a mesma coisa com time de futebol, a mesma coisa com lugares. Mas você vai para um lugar que você gosta muito, as pessoas ali em volta que gostam daquele lugar passam aquela credibilidade. Mas dentro do trabalho, tem vários modos de você ser mais likable, né? Então, as pessoas normalmente gostam de pessoas similares a ela. Isso não significa ter a mesma opinião. Significa, tipo, falar parecido sobre a minha opinião, ou ter opinião diferente, ou ser a pessoa que a pessoa quer mudar de opinião, que seja. Então, assim, essas pessoas gostam. Um modo que é tipo assim, e a gente sempre brinca aqui, que nós humanos nunca saímos da quinta série, é muito isso, assim. Uma coisa que nunca muda é as pessoas gostam de ser elogiadas, mas elogio sincero, não é tipo qualquer elogio. Se você elogia a pessoa todo dia, aquilo perde o valor, perde o peso. Mas se você fica muito tempo sem elogiar e a pessoa fez alguma coisa e recebeu um elogio, aquilo vai ter um peso para a pessoa muito grande. E as pessoas gostam muito de quem valoriza as outras pessoas. Isso é meio óbvio de se falar, mas as pessoas não fazem. Então, as pessoas, ainda mais chefes, às vezes têm a necessidade de liderança por dureza, por autoridade autoritária. Mas ela não percebe que, tipo, você pode ser duro. E aí a pessoa tem que brigar muito para ter o teu elogio. E quando vem, vai ser uma coisa incrível. E a pessoa vai te admirar por ser aquela pessoa que saiba admirar o outro. Então, assim, o que vocês têm que fazer em volta onde você quer chegar e os caminhos onde você quer chegar, você tem que criar essas conexões. Criar métodos fazer de vários modos, tá? Outra coisa que você pode fazer no quesito gostar também é tipo, a pessoa precisa saber, para você desenvolver carreira, isso eu falo isso muito nos meus times, eu falo isso muito como gestor. Se eu, como seu chefe ou como seu gestor, não sei onde você quer chegar, eu nunca vou conseguir te ajudar. Se eu acredito que você quer chegar num lado e você não quer esse lado, você quer outro qualquer, eu vou estar fazendo um trabalho, um desenvolvimento, o que eu acredito ser um desenvolvimento para você, totalmente errado. Então, assim, e a gente gosta de pessoas, isso a gente pode falar em regra de persuasão, eu até brinco com técnicas de novelas e tudo mais, a gente quer alguém que ainda está bem longe de chegar, mas eu consigo vislumbrar o potencial de chegar lá. Se eu não consigo vislumbrar o potencial do meu funcionário para ele chegar onde ele quer, tipo, eu prefiro nem ter esse funcionário, para falar a verdade. Ou ele vai ser aquele funcionário que vai ficar lá, vai ser aquele mediano eterno e nunca vai chegar em nenhum lugar, que não vai ser nem bom para mim, nem bom para ele. Enquanto outros, você vislumbra o futuro para ele. Isso te dá muito mais brilho. Tipo assim, nada dá mais orgulho para qualquer gestor que valoriza o crescimento de ver pessoas que foram seu estagiário, analista, hoje grandes diretores de empresa, desenvolveram, e eles ainda quererem falar contigo no futuro, mesmo estando melhor que você, de algum modo. Então, assim, porque você conseguiu, em algum momento, direcionar um caminho para ele se desenvolver. E as pessoas gostam disso. Obviamente, a gente não gosta de alguém que claramente quer tirar nosso emprego, ou que se acha melhor que a gente, e é por isso que quer chegar no nosso lugar. Não.
O melhor modo de crescer na empresa é trazer as parcerias para você crescer junto, tá? É difícil fazer isso, porque às vezes você acha seu chefe um droga, como ele chegou nesse lugar. Tipo, se você acha nisso, é melhor mudar de empresa ou torcer para o cara sair, porque a chance de você crescer no momento onde você não tem confiança e empatia pelo seu chefe, é muito difícil crescer nesse tipo de empresa. Consistência. Essa é uma coisa engraçada que todo mundo fala que não tem e tem. Que basicamente nós tendemos a, depois que a gente entra num ambiente ou numa rotina, é muito difícil para nós sair da rotina. Então, por exemplo, pedir demissão de um trabalho, às vezes é muito difícil, mesmo sofrendo, porque você já se acostumou com aquela rotina, mesmo que aquele negócio te faça mal. Isso pode ser relacionamento, pode ser qualquer coisa na sua vida que você está acostumado a fazer aquilo. Essa quebra é mais difícil. Então, a gente prefere andar, tipo, continuar e manter a consistência daquilo que não necessariamente é bom para a gente, do que quebrar. E aí, como utilizar isso a seu favor? Você tem que entender quando o momento você está em constância, parado, sem desenvolvimento, e que é o melhor momento tomar algum tipo de decisão, e você está agindo somente por preguiça, ou por rotina, ou por facilidade, mas aquilo não é o que você quer deixar mais feliz. Eu brinco como empreendedor, eu tive empresa que ela andava de lado. E nada mais difícil do que largar uma empresa que anda de lado. Quando ela está crescendo muito, ótimo, você vai continuar nela e também. Quando ela está caindo, ótimo, porque tipo, você vai ter que fechar porque ela está caindo. Quando ela anda de lado, é muito difícil tomar essa decisão. E a maioria das coisas que a gente faz, a gente anda de lado. A gente tende a ficar em relacionamentos ruins por muito tempo, ficar em empresas ruins por muito tempo, por causa que a gente está acostumado com aquela rotina. Como vai ser no dia seguinte sem a minha rotina? Então, o que a gente tem que fazer é, tipo, perceba se você está acomodado. Você só tem essa vida, você só tem essa para fazer diferença. Se você está acomodado num nível de constância só para manter uma rotina, sem ver que você está se desenvolvendo e sem ver um ponto futuro, está na hora de mudar. Então, perceba se essa influência está te afetando ou está afetando as pessoas em volta de você e force fazer a mudança. Eu sempre falo no LinkedIn que eu admiro quem desiste. Aqueles discursos, os vencedores nunca desistem, blá, blá, blá. Eu acho isso um absurdo, porque as pessoas mais vencedoras desistiram milhões de vezes na vida. Elas não ficaram na mesma ideia, elas não se mantiveram, não viraram na constância. Elas analisaram que em alguns momentos aquele projeto não era o melhor para ela. Mesmo ela acreditando, não era o melhor, e ela desistiu e mudou. Obviamente, os vencedores nunca desistem, porque é óbvio, né? O único modo de você vencer é não desistir em nenhum momento. Mas eu conheço muito mais gente que quebrou por nunca desistir do que vencedor. É que vencedor sai na mídia, aparece, aí você parece que todos são eles. Mas no Brasil, não, 80% das pessoas fecham, falem, né? Então, tipo assim, saiba utilizar a constância como uma coisa para desbloquear potenciais maiores em você. E aí um exemplo de estratégia de marketing, mais basicamente, que a gente tende, e aí em marketing e tudo mais, aí não falando de carreira especificamente, a gente tende a ajudar quem ajuda a gente primeiro. Não é nem questão de reciprocidade nesse caso, tá? É questão de uma constância. Se você já fez alguma coisa, tem chance de fazer uma segunda. A gente vai falar sobre reciprocidade depois. Mas esse é um exemplo de uns pedintes indianos, assim, é um case famoso de marketing, que eles não pediam dinheiro direto, eles nunca pediam dinheiro direto, eles iam para você pedir alguma informação, tipo, que horas são, da onde você vem, qualquer pergunta que te leva a gerar alguma interação com ele, e aí depois de gerar essa interação e a simpatia inicial, e aí você já entrou nessa constância de amizade, eles fazem o pedido. Se eles pedem direto, é fácil dizer não. Se você já criou, eu te ajudei e tudo mais, é muito mais fácil de manter a constância daquilo. Então, tipo assim, existem modos de você perceber a que linha que você está e como ganhar para a próxima. Vamos lá? Caraca, a voz acabou minha bebida. Reciprocidade. Essa daí é a mais tradicional, famosa, assim, tipo... tendemos a gostar de quem ajuda a gente, né? Eu falo muito isso como empreendedor, que eu falo assim, nunca peça um produto de grátis para o empreendedor, ele não está ganhando quase nada com o produto dele, principalmente no início, tipo, compre o produto do seu empreendedor, tipo assim, dá esse sinal que você valoriza o trabalho dele. Nada empreendedor mais valoriza do que amigos que valorizam o seu trabalho. E valorizar não é, tipo, pedir de graça, ou falar, tipo, valorizar e falar assim, caraca, legal, cara, vou ir comprar, vou no seu restaurante, vou comprar seu produto, vou elogiar seu produto, mas não pedir de graça. Eu vou comprar mesmo, você precisa. Tipo assim, eu compro de tudo, por que eu não vou comprar do meu amigo? E esse ato de fazer essa questão, pode pedir desconto, que seja, mas assim, esse ato de desejar o que o outro faz e comprar,
é muito interessante. E aí, como fazer isso em relação à carreira, basicamente, que é a parte mais importante, né? Você tem que oferecer algo para ganhar algo. Então, tipo assim, aquela pessoa que só faz o mínimo que é pedido, então, tipo assim, tem aquele negócio, só faz o mínimo, só executa aquilo, ela não está trabalhando em reciprocidade, ela está fazendo, tipo, o job dela, somente o job, mas ela não está trazendo algo mais. Reciprocidade é fazer algo um pouco a mais do que estou te oferecendo. Por exemplo, vamos dizer que você, além de fazer aquilo, você ajudou a pessoa em outra coisa. Além de fazer seu trabalho, a pessoa está precisando de uma ajuda na vida pessoal ou no trabalho, alguma coisa diferente, você faz. Eu fazia com a minha chefe quando eu era estagiário, que sempre que eu via que ela tomava bronca da diretora, eu pesquisava a resposta que ela precisava e colava com post-it no computador dela, para assim que ela chegar, ela saber a resposta e saber reagir. E aí, tipo, eu não precisava fazer isso, eu podia esperar, ver, conversa, mas eu sabia que ela tem a resposta rápida. E aí ela sempre me viu com muito carinho, com uma pessoa que não queria trabalhar por ela, que ela estava preocupada com o desenvolvimento dela, e eu fazia escondido, eu não fazia de um modo para mostrar para todo mundo o que eu estava fazendo. Eu fazia por ela. Então, quando a gente fala, né, no discurso que não existe almoço grátis, é que, na verdade, existe almoço grátis, mas esse almoço grátis tem um simbolismo de reciprocidade. Tipo, você está me ajudando com alguma coisa, está me oferecendo alguma coisa, está aumentando a nossa amizade ou o carinho que a gente tem por um outro, e eu, de algum modo, vou ter um carinho, uma amizade maior por você e me desenvolver em relação a isso. Então, tipo assim, todo ato de reciprocidade é super interessante. Eu até brinco, assim, pensando mais no quesito não mais ético, assim, mas tipo assim, o melhor modo é você oferecer ajuda para quem nem vai aceitar a tua ajuda. Então, vamos dizer que você começou a namorar e está indo conhecer a família da sua esposa, companheiro, marido, que seja. E aí você vai lá e oferece ajuda para a mãe ou na cozinha. Provavelmente a pessoa vai dizer que não quer a sua ajuda, mas o fato de você ter oferecido ajuda foi o melhor dos mundos. Então você não precisou trabalhar e você sai como a pessoa mais legal do mundo. Obviamente que o certo, se você parecer que é golpe, não faz sentido, mas a melhor coisa é você oferecer ajuda e ajudar. E aí, tipo assim, é a pessoa que está lá se botando como uma pessoa que quer ser parte, que quer ajudar, que não quer somente conquistar alguma coisa. Isso tem um simbolismo extremamente importante. Terminamos os 6 principais. Falta dos 40 minutos que eu tinha, então falta tempo aqui. É que eu queria entrar em algumas outras questões que mudam o nosso modo de pensar e que são interessantes, eu acho que é importante botar. Quando foi conversado comigo, falou, Felipe, o que você fala? Assim, uma das coisas que eu falo muito é de negociação, né? E as pessoas não sabem que negociação é uma ciência. Tipo assim, não é somente... Obviamente que você faz negociação a vida inteira e você não analisa como ciência. Mas para entender negociação, é muito simples. Você só precisa saber, na verdade, 2 coisas. E uma das coisas é uma palavra chamada BATNA, tá? B-A-T-N-A, tá? O que é o BATNA, basicamente? Você precisa saber, vamos dizer que eu queira te vender um celular, tá bom? O celular, eu te venderia o celular por, vamos dizer, R$1.000 a infinito, celular novo, tá bom? Qualquer preço, entre 1.000 e infinito, eu te vendo meu celular, né? Você compraria o meu celular de zero, né? Você está disposto a não pagar nada para ganhar, a 1.200. Então, o BATNA é entre esse 1.000 e esse 1.200, tá? Qual é importante? Na maioria dos casos, você não sabe qual é o seu BATNA, porque você não sabe o quanto o outro está disposto a comprar seu produto, ou qual o valor de venda dele. Então, para você entrar bem numa negociação, você precisa entender o mais próximo do número do outro. Então, como você vê? Em imóvel, é ver o preço em volta, para você ter uma ideia. Em lojas, é olhar na internet para saber qual é o preço. Se você vai em qualquer loja de varejo hoje, você procura na internet, você consegue chegar no preço da internet. Né? As pessoas têm vergonha de fazer isso. Mas o único modo de você pagar o preço certo de uma coisa é você saber o preço certo. Eu vejo pessoas que se acham excelentes negociadores, falam assim, putz, eu fui excelente, eu consegui diminuir 50% o preço. Eu falo, cara, você é um péssimo negociador. O primeiro preço que a pessoa botou foi gigantesco, e ela fez de propósito para isso. Né? E aí, falou R$1.000, você pagou 500, putz, tinha chance dela vender por 200, é que você não sabia qual o preço real. Você ficou feliz, você conseguiu 50% de desconto, mas se você não sabe o preço real, na verdade, você poderia ter conseguido 70%. Eu aprendi isso na China. Meu preço era sempre 80% mais caro. E aí eu negociava para ficar 30% mais barato. Depois eu percebi o quão errado eu estava na negociação, tá? Isso é muito importante, que é uma das regras de negociação, é tipo você começar a falar o preço. As pessoas acham que pedir para o outro falar o preço primeiro é melhor. Não é. A melhor moda é você falar o preço primeiro, porque toda negociação, ela gira em volta do primeiro preço.
né? Então, por exemplo, no caso do celular que eu estou vendendo, e eu estou vendendo para você, eu falaria que eu venderia por 1.600, por exemplo. E aí você vai ficar com vergonha de falar 800, que é metade do que eu falei, para chegar a 1.000. Aí você vai acabar falando 1.400, a gente vai fechar 1.500. Ou você vai falar 1.300, a gente vai fechar por 1.400. Entendeu? Então, quem fala o primeiro gira tudo isso em volta do primeiro preço. E a gente já fez vários testes de fale um número, e aí, por exemplo, qual é o peso de uma vaca? Fala os 3 últimos números do seu CPF. Aí você fala os 3 últimos números do CPF, tem chance de você chutar o peso da vaca baseado nesse número que você falou. Então, tipo assim, quem começa a negociar essa parte aí, funciona muito bem. Obviamente que depende das situações, depende de tudo, mas são regras que funcionam muito bem para desenvolver. Aí tem modos como escapar disso, né? Vamos dizer que alguém fez um preço muito alto, 1.500. O único modo de você escapar é você fazer um muito barato para o outro lado. Aí você fala, tá de brincadeira comigo, então eu pago 200. E aí a coisa pode voltar para o zero. Mas se você não souber qual é o preço que você quer chegar ao preço, você não vai conseguir falar. Você vai negociar para conseguir 30%, 40%, porque 30% quando você consegue, você já se acha ótimo. Então, quem fala primeiro ganha. Próximo. Isso é outra coisa que a gente chama de ancoragem. Funciona com quase tudo na vida, mas que nós somos o comparativo das pessoas em volta da gente, né? Eu posso ser o mais bonito em um ambiente e o mais feio no outro, dependendo de onde eu vou. Eu posso ser a mais alto, acho muito difícil no meu caso, mas eu posso ser não tão baixo num lugar e ser tamanho normal em outros. Eu posso ser forte em outros, não forte em outros. Tudo depende da sua base comparativa do meio, né? Então, tudo que você faz na vida é baseado em ancoragem. Então, tipo assim, o meio por exemplo, e você faz ancoragem até com você mesmo. Então, tipo assim, qual é o salário que você acha que você deve receber? O salário que você deve receber é 20%, 30% maior do que o salário que você tem hoje. Mas talvez o salário que você tem de hoje não faça sentido para você, ou talvez ele é baixo ou muito em relação a você, mas você fica ancorado naquela realidade. Ou na realidade dos seus pares, e aquilo cria ancoragens, e a gente sempre trabalha com base comparativa em relação a isso. Aí um exemplo super interessante de desenvolvimento, que é uma estratégia do The Economist, é bem famosa em relação a isso, que elas botaram numa propaganda com 3 preços, tá? Tem a versão impressa mais online, que custava 125. Tem a versão somente online, na época esse é antigo, tá? Na época, a versão só online, que custava 59. E a versão impressa, que era 125. Aí, quando você tinha esses 3 preços, o que acontecia? A pessoa comparava a versão impressa mais online com a versão somente impressa. Porque, nesse caso, a versão impressa é 125 e a versão impressa mais online, você está ganhando online de graça, que é R$59. E aí, a tendência era todo mundo preferir a versão impressa mais online, de 125. Né? E aí, ninguém escolhia a versão somente impressa, porque não faz o menor sentido, porque você está deixando de receber uma coisa grátis. Tá? E aí, o que os economistas falam? As pessoas falam, você tem essa opção que tem 0 escolha, ela está atrapalhando a sua decisão. Então, vamos tirar essa hipótese. Próximo. Quando você tira essa hipótese e ela deixa de existir, a versão online acaba tendo muito mais venda do que a versão impressa mais online. Porque você perdeu aquela ancoragem do grátis, do 125, e agora você está pagando só 59 versus o dobro para ter impresso mais online. E aí, agora impresso online não pareceu mais tão interessante, porque perdeu aquela base de ancoragem. E aí, o 68 faz 68. Agora, a maioria das pessoas prefere a versão online. Eu já fiz muito isso em relação a tudo, mas é o que a gente analisa em relação a tudo. Tipo, qual é a base, não somente em preço, em tudo na sua vida, que você está se comparando. E como você consegue se comparar para se melhorar. Eu falo muito em carreira, assim, que é tipo, o melhor modo de se entrar numa empresa é logo depois de alguém que foi demitido por ser ruim. Porque aí tudo que você faz, a base comparativa vai ser o cara que acabou de sair. Quando você está entrando na empresa no lugar de alguém que acabou de ser super promovido por ser muito bom, a chance de você fazer um bom trabalho é muito mais difícil. Porque a base comparativa daquele cargo é muito diferente. Né? Então, essas bases comparativas mudam muito em relação à empresa, carreira e tudo mais. Tipo assim, dependendo do seu chefe, dependendo dos seus pares, o tipo de ancoragem que eles fazem muda muito o seu futuro naquela empresa. Quantidade de pessoas que eu sei que cresceram somente porque o chefe recebeu promoção para outro lado, ou porque, caramba, você é muito bom, mas é muito baseado numa experiência muito ruim que a pessoa teve na pessoa anterior. Então, tipo assim, e essa mesma pessoa muito boa pode não ser muito boa, dependendo da outra ancoragem. Então, tipo assim, veja o que está ancorando na sua perspectiva sobre você mesmo e como analisar isso na carreira.
Próximo. Isso aqui faltou um slide, mas é só para explicar como funciona também modos de linguagem que faz você direcionar as pessoas. Tem aqui duas opções, que a gente... É uma pesquisa que utilizaram vários países na Europa, né? E aí tem países que menos de 20% das pessoas aceitam doar os órgãos, tá? E em outros que quase 100% das pessoas aceitam doar o órgão, tá? E aí eles falam assim, mas o que muda de um país para o outro? Eu falo, não, que esse país é mais carinhoso com outros, esse não. Só que os países são muito parecidos. É tipo a Alemanha de um lado, a Áustria do outro, países que têm personalidades parecidas e que você acharia que ele estaria mais para um lado para o outro e não tá. E a grande diferença é quando você tem que tomar uma decisão que seja um double negative. Então, se você clica para dizer que você quer doar, a sua ação é não fazer nada. Se você não clicar, aí você doa, eu não vou clicar, não quero correr risco. Agora, você tem que clicar para dizer, eu não quero doar meus órgãos, aí é uma ação que você está fazendo para dizer que você não se importa com os outros e tudo mais. Então, as pessoas têm medo de fazer ação. Então, tipo assim, em pesquisa, em coisas que você faz, formulários, assim, já na época de pesquisas eleitorais e tudo mais, o modo como você faz a pergunta, você direciona a pergunta, muda totalmente o modo. Se você bota, por exemplo, de 0 a 10, ou de 0 a 5, ou 1, 2, 3, muda totalmente o nível de percepção das respostas, né? As pessoas tendem a ser mais na mediana. Então, o modo como se escreve um texto, o modo como você fala, se você fala de modo negativo, da perda e tudo mais, tem um simbolismo para o outro totalmente diferente de você falar do modo positivo. Então, até o seu linguajar é extremamente importante para você passar uma imagem positiva e passar a mensagem que você quer. Obviamente que você pode querer passar uma mensagem específica, e eu brinco muito que, tipo assim, é fácil você receber um feedback exatamente o que você pediu. Por exemplo, exemplo bobo, nesse curso que o título era Persuasão, e o horário é 19h32, né? A quantidade de pessoas que me mandaram mensagem dizendo assim, você não me persuadiu a fazer seu curso. Mais de 7 pessoas do meu grupo que tipo, fizeram a mesma piada achando que era único. E é óbvio que você ia fazer essa piada, mas as pessoas não percebem, porque as pessoas se acham únicas. Então, tipo assim, e o 19h32 é a mesma coisa. A quantidade de pessoas falaram assim, por que 32? É cabalístico? Porque você já sabe que você vai atrasar e tudo mais. Essas foi de 4, 5 pessoas que fizeram a mesma piada. Então, tipo assim, e eu falei, o objetivo do 19h32 é você exatamente me fazer essa pergunta, porque vai funcionar. Dessa vez nem fui eu que escolhi o horário de 19h32, mas a ideia é muito boa, porque ela gera, e é o que a gente fala, ela já gera uma conversa fácil. Em apresentações e palestras, eu sempre falo isso nas dicas que eu dou de pitch e tudo que eu faço, assim, a coisa mais difícil é você gerar interatividade entre as pessoas. Nesse ambiente é um pouco mais difícil gerar interatividade, mas o interesse é gerar interatividade. Então, o que você faz? Deixa buracos na sua apresentação com perguntas óbvias que as pessoas vão fazer. Então, eu fazia sempre em palestras ao vivo, para público presencial, eu sempre falava assim, não, essa história eu conto depois. E aí, tipo assim, alguém que não tem que perguntar, se ficar em silêncio, alguém vai falar, putz, conta aquela história. Então, eu já encaixo na apresentação o que eu quero que as pessoas me perguntem. E as pessoas, às vezes, nem percebem que você faz isso, mas os buracos, os encaixes que você faz, e o direcionamento da sua pergunta é perfeito para você receber a pergunta que você quer. E aí, o que eu falo, em dicas de apresentação, em dicas de vida, até em dicas de currículo e entrevista, conte a sua história para receber perguntas boas, não para receber pergunta ruim. Então, a pergunta ruim é aquela pergunta, tipo, não entendi o que você faz, não entendi, por que você mudou de carreira tanto? São perguntas que vão atrapalhar o seu discurso. Perguntas boas é tipo, não, mas como você fez para fazer essa empresa crescer tanto? O que você fez aqui que ajudou tanto esse projeto? São perguntas boas. Como você faz para gerar esse tipo de pergunta em entrevista? Isso é muito importante no desenvolvimento das perguntas. Esqueci o último slide. Aí falando de dicas extras, aí eu já passei até um pouquinho do tempo que eu estava, mas em geral é isso. Tipo, estamos vivendo numa época que vivemos em constante persuasão. O mundo da internet, o mundo online, ele é muito intenso. E as pessoas são diferentes, né? A sua versão online ela é muito diferente da sua versão física. Eu sempre brinco assim, tipo assim, eu não gostaria de estar online. Minha versão online, somente o WhatsApp, ela não é tão legal. Acho que ela é chata de vez em quando. E minha versão física não é tão chata. A minha no LinkedIn, meus amigos falam assim, Felipe no LinkedIn é uma pessoa, no WhatsApp é outra, e tipo assim. E aí, às vezes, eu acho que a minha versão online ela é até mais conhecida e mais forte do que eu mesmo, né? Então, assim, hoje nesse mundo, tome muito cuidado nas personas que você é e nas imagens que você faz. Tudo que você faz hoje é eterno. As opiniões que você tem hoje
podem não ser as opiniões que você vai ter no futuro. Lembra da sua adolescência. Muitas coisas que você achava corretíssimo e verdades absolutas quando você era jovem, ela deixou de ser verdade hoje. Então, todas as marcas que você faz, os humanos mais interessantes, as pessoas mais interessantes que eu conheço, são as pessoas que estão em constante mutação. É a pessoa que tem uma opinião e ouve uma opinião contrária e muda. Então, imagina que ela estagnou naquelas opiniões fechadas e ela não se mudou a isso, ela vai se tornar uma pessoa que não vai se desenvolver, que ela vai ficar presa naquelas verdades absolutas e não vai mudar. E aí vai ser muito difícil. Ninguém quer conversar com alguém que tem verdade absoluta. Né? Você quer até conhecer para entender por que tem verdade tanto absoluta. Mas não gera, não tem uma segunda conversa, porque não tem troca. Então, tipo assim, vivemos num mundo com eleições agora essa semana, e seja empático, entende que existe inteligência em quem pensa diferente de você em relação a qualquer coisa, em relação à eleição, em relação ao futebol, em relação a qualquer coisa. Então, existe uma inteligência, você pode discordar de algumas coisas, mas na maioria das vezes a gente fica debatendo sobre temas que não é o mesmo tema, né? Tipo, eu voto nessa pessoa por causa disso, disso, eu voto por causa daquilo, daquilo. Só que as coisas não são totalmente diferentes. Eu posso concordar com você e não votar na minha pessoa. Eu posso concordar de um lado e não concordar do outro. Então, tipo assim, vamos ser mais empáticos e acreditar que do outro lado existe uma pessoa. E para trabalho, para a vida, para tudo. Que tenha sentimentos e opiniões e que elas podem ser contrárias e pode existir duas verdades para fatos diferentes, dependendo de quem fala. Então, seja empático, seja flexível e o seu objetivo de vida é provocar admiração nos outros e deixar alguma coisa que seja marcante na vida dos outros. Espero, nessa apresentação, ter deixado mensagem que fica na cabeça de vocês, que ajude vocês a tomar a decisão ou que vocês repensem em algumas decisões internas. Queria agradecer. Não sei se o Henrique vai voltar. Tô de volta. Se o Bernardo vai voltar, mas eu nem vi se tinha gente, não tinha gente, Bernardo. Me dá uma posição aí que estava aqui fechado falando comigo mesmo. Tem uma galera curtindo bastante, por sinal. Ah, que legal. Sensacional, Felipe, sensacional. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto específico, pode mandar aqui nos comentários que a gente tenta responder. Mas, assim, é absurdo o conteúdo. Eu acho que enquanto você falava, me veio muito toque. Eu também sou da área de marketing, então eu também estudo e lido com persuasão há muito tempo. Mas é muito interessante quando a gente olha para a persuasão em outros aspectos, né? A gente está muito acostumado a ver persuasão em vendas e etc. Mas que na prática essa influência ela está no nosso dia a dia de absolutamente qualquer coisa. O Felipe trouxe ótimos exemplos aqui de coisas que a gente não faz nem ideia de que são pensadas, mas que precisam ser pensadas para que gere um resultado diferente, assim, né? Então essa influência ela está muito no nosso dia a dia, sabe? E um outro ponto que eu achei sensacional, assim, de olhar a influência com esses olhos, é que, na prática, as nossas atitudes, elas são vistas e interpretadas de determinadas formas, e essa interpretação automaticamente começa a influenciar as pessoas que estão convivendo com a gente, né? Que estão, de fato, olhando para a gente. E às vezes a gente, né, na vida e principalmente no mundo corporativo, a gente acha que os momentos chaves ali são poucos. Ah, não, eu preciso me comportar bem aqui, eu preciso me mostrar numa reunião, eu preciso me mostrar no lugar X. A gente acha que são poucas as opções, quando na prática é o tempo inteiro, assim, né? E um outro gancho que eu queria trazer sobre o que o Felipe falou é justamente sobre essa percepção de ser visto, de ser notado ali. Ele falou um pouco durante a ideia de escassez versus reciprocidade, e uma coisa que funcionou muito para mim, e eu já conversei com alguns especialistas do MeetHub que viveram histórias parecidas, assim. Como que a reciprocidade pode te tornar único? O que é isso? Como que você ser aquele funcionário que é sempre o primeiro a levantar a mão, sempre está disposto a entregar um pouco mais, sempre está olhando para vários lugares. A gente falou, em umas aulas para trás, sobre a importância de você desenvolver uma visão sistêmica, de sair do seu quadradinho ali. Como, Felipe, que você conseguiu olhar para o todo, está disponível, acaba te tornando único, né? Eu conheço várias histórias de amigos meus que tinham esse lema de, não, eu vou sempre ser o primeiro a levantar a mão quando pedirem alguma coisa, precisarem alguma coisa. E com o passar do tempo, essas pessoas começaram a se tornar únicas porque elas eram lembradas. E aí... A gente sempre brinca que
a pessoa que está sempre ocupada, é melhor pedir para uma pessoa ocupada do que a pessoa que nunca está ocupada. A pessoa que está ocupada vai criar um método de fazer, e a pessoa que não está ocupada vai criar uma desculpa para atrasar, que ela sempre tem uma resposta. Isso de carreira, para mim, eu falo muito para o meu time. Eu falo duas coisas, basicamente. Assim, o seu trabalho de desenvolvimento tipo, como você consegue otimizar seu trabalho para fazer melhor e mais rápido constantemente. Se você fica com medo que uma máquina vai roubar seu trabalho, você não está com medo de uma máquina, você só está esperando que ela roube seu trabalho, porque ela vai roubar. Então, tipo assim, como você pode utilizar a máquina a seu favor e trabalhar melhor, e se organizar melhor e fazer isso? Então, tipo assim, crie métodos de fazer seu trabalho mais bem feito e mais desenvolvido. Pessoa que fica trabalhando constantemente não necessariamente é a melhor pessoa. É só uma pessoa que ainda não achou um bom método de otimizar seu trabalho. E isso é impressionante, assim, é a mais pura verdade. E conecta muito com outro ponto que você falou, que é justamente a ideia de você conseguir criar espaços de diálogo ali, né? Criar espaços de convivência. A gente viveu aqui na Meet Hub uma discussão que girava em torno disso. A pauta era até sobre home office, etc., como que a gente ajustava isso tudo. E aí veio um estalo assim de como que o presencial e o home office, eu acredito que está se adaptando para isso, precisa caminhar para um lugar que criar espaços de contato, de conversa, seja mais fácil. Uhum. E uma dica que a gente ouviu até num conteúdo que a gente trouxe sobre home office velho, participe do máximo de coisas possíveis, entre no máximo de squads. Tem um grupo discutindo diversidade? Entra. Tem um grupo de leitura? Entra. Porque esses espaços, você começa a ser visto, as pessoas começam a te ouvir, você começa a expor suas ideias, e aí daqui a pouco, lá na frente, numa coisa nada a ver, alguém vai te sacar ali e falar, não, eu lembro que o fulano de tal trouxe esse insight aqui, vamos puxar ele, né? E é justamente sobre o que você falou ali de criar proximidade, né? De criar um pouco esse vínculo ali, né? De como você desenvolver essa conexão. Hoje, na LED, vocês são home office? Não, 100% presencial, na verdade. Boa. Na verdade, a gente é uma empresa de mobilidade corporativa que leva as pessoas do trabalho. Se a gente fosse home office, a gente é bem contra a essência da empresa. Então... Legal. O presencial acho que ajuda um pouco nisso, né? Eu pessoalmente gosto muito do presencial, porque acho que eu aprendo muito vendo a cara das pessoas e a reação das pessoas e a interação entre as áreas, coisa que no online você não tem tanto assim. E eu acho que eu até brinco assim, que as melhores ideias é baseado numa coisa que a pessoa falou e às vezes não tem nenhuma relação. Aquilo que ela falou gerou gatilho para uma outra coisa que eu pensei, né? E aí é questão de modos de pensar, tem pessoas mais lineares, pessoas diferentes, tipo assim, então... neurodivergentes e tudo mais, tipo assim, eu funciono mais com barulho e com muita interação, que aí gera novas ideias. Tem pessoas que preferem fazer sempre linear, mas eu acho muito difícil gerar criatividade sem um pouco de caos, assim, sem humanos. Isso foi um dos ensinamentos que eu acho que mudou a minha percepção sobre criatividade, né? A gente tem essa imagem de que criatividade é algo nato e diversas. Já cansei de conhecer pessoas que, eu não sou criativo, eu não sou criativo. E às vezes o Murilo Gun está até meio sumido, mas era um dos pensadores aí sobre criatividade. Ele fez uma analogia que mudou minha percepção, assim. Que a criatividade nada mais é do que você encarar a sua cabeça como uma fábrica. E nessa fábrica você coloca a matéria-prima e tira o produto final. Uhum. Quanto mais matéria-prima você colocar, mais produto final, que são as ideias, você vai ter. Então, a partir daí, eu comecei a me cercar de coisas diferentes, novas possibilidades, confusão, caos, e a partir daí, novas ideias, né? Novos resultados. Pessoas diferentes. Eu acho que a gente aprende tanto com pessoas que tiveram background diferente, e aí eu fico até preocupado, de escola, para minhas filhas, eu falei, cara, todo mundo é meio igual aqui, tipo assim, eu quero que ela, tipo assim, uma pessoa com background diferente, tipo assim, é um estilo de vida que você não tem, e eu me lembro no MBA, a coisa que eu mais realizei, assim, que mudou minha vida, foi, tipo, o quanto que eu não sabia nada sobre o mundo. E eu sempre falo isso em outras palestras que eu faço. Eu falei, cara, a gente sempre fica assustado que as pessoas não sabem sobre o Brasil, que só sabem do Brasil que aqui tem futebol, praia e samba. Eu falei, pelo menos eles sabem 3 coisas sobre o Brasil, a gente não sabe 3 coisas sobre nenhum lugar. A gente só sabe sobre os Estados Unidos. Agora, você sabe alguma coisa sobre a Indonésia? Não sabe. Você sabe sobre a Tailândia? Sabe alguma coisa? Tipo, você não sabe nada sobre nenhum lugar. Eu sempre faço a pergunta, que é tipo assim, me diz 3 primeiros ministros ou presidentes da Europa inteira. E ninguém consegue falar. E o brasileiro ficava bravo que o americano não sabia quem era nosso presidente, sabe? Então, a gente tende a ver um mundo muito com a nossa ótica pessoal e a nossa vivência.
e a vivência dos nossos pares iguais, e aí quando você percebe que o mundo é muito antes, as pessoas têm motivações e motivos muito mais diferentes, que você abre a sua cabeça. Então, tipo assim, viaje, tipo, estude em lugares diferentes, que saiam da sua zona comum, ouça podcasts, assim, tenta sair não reforça, né, o mesmo conhecimento, você vai melhorar seu conhecimento trazendo novos conhecimentos. E isso é um ponto mega interessante, sim, e que a gente interpreta até de várias formas. Enquanto você falava, eu estava... Essa mesma pergunta que você fez, né, sobre 3 primeiros ministros, etc., funciona muito para a gente, assim, né? Quais são 3 características minhas que as outras pessoas sabem? Porque isso foi a parte inicial da fala do Felipe, de como que as pessoas te veem. Será que as pessoas do seu lado, seus pares, estão te vendo da mesma forma? Acham e... Como? Com certeza não. Cada pessoa me vê de um jeito. O cara que me conhece do futebol me vê de um jeito, o cara que me conhece do trabalho me vê de um jeito, o cara que me conhece de infância me vê de outro jeito. E você são várias pessoas, entendeu? E tá ok. E é legal ser várias pessoas. Obviamente a sua essência se mantém a mesma, assim. Sim. Mas, tipo, por exemplo, eu tenho uma cara que eu até brinco assim, eu tenho uma cara que não sabe jogar bola. Eu não sou tão ruim, eu jogo bem direitinho. Não, mas, tipo assim, quando meu primeiro jogo eu sempre jogo bem, porque eu tenho uma cara que joga mal, e aí eu assusto no início. Jogo bem no início. Então, assim, as pessoas têm muitos pré-definições, pré-conceitos sobre as imagens que você vê das pessoas e definem nossa pessoa. E a gente só vai quebrar isso, tipo, vendo cada vez mais pessoas em lugares diferentes, em ambiente, e a gente se vê em ambiente diferente. Exato. Eu acho que é muito, muito importante você ter essa consciência, principalmente na sua carreira, assim, de como que estão te vendo e também dos seus objetivos. Aí, para fechar aqui, eu queria só puxar e deixar pinado uma das coisas que eu acho que de todas as coisas que a gente ouviu, pesquisou, entendeu sobre carreira, uma das coisas que mais aparece é justamente a ideia de alinhar expectativas. Se o seu chefe não sabe que você quer ser promovido, dificilmente você vai ser promovido. Então, a importância de você, usando técnicas que o Felipe trouxe aqui, externalizar isso. Externalizar para o seu chefe, para as pessoas que estão próximas de você, externalizar ali os seus objetivos e como que você contribui com cada objetivo. Né? Eu acho que isso é fundamental para que vocês consigam chegar, de fato, num lugar, sabe? A gente até falou de uma frase aqui, que se você não sabe o caminho, qualquer lugar é lugar, qualquer lugar serve, né? Então, ter isso muito bem alinhado. Felipe, queria te agradecer demais, assim, foi um conteúdo... Eu que agradeço, adoro o debate. Fenomenal. Tenho certeza que as pessoas agora olham com outros olhos o assunto persuasão, o assunto influência. Isso é muito importante porque é uma ferramenta, né? Eu encaro como uma ferramenta que, de fato, pode impulsionar a gente e, às vezes, por um pré-conceito ali, a gente não consegue executar. Então, tenho certeza que a galera que acompanhou aqui, que vai continuar acompanhando, realmente vai olhar com outros olhos. Obrigado demais, Felipe, por estar aqui com a gente. Obrigado. Maravilha. Que assistiu. Boa. Pessoal, 2 recadinhos rápidos aqui, só para a gente continuar alinhados. A aula da semana que vem tem muito a ver com o que o Felipe falou aqui, muito a ver com imagem, muito a ver com a forma que a gente se vende. É um dos assuntos mais pedidos quando o assunto é carreira. A gente vai falar de LinkedIn. Como usar o LinkedIn a seu favor. Como que você consegue aplicar técnicas ali para... Estou mandando o link aqui agora nos comentários. Como que você consegue usar as técnicas certas ali dentro da sua rede social para conseguir externalizar tudo aquilo que você é? A gente não vai falar necessariamente de hackzinho, qual hora postar e etc. A gente vai falar da construção de uma narrativa, de como que você realmente se vende ali, como que você consegue se reinventar, porque a gente sabe que as pessoas, por várias vezes, têm medo, às vezes, de externalizar alguma coisa, tem um certo receio de parecer presunçoso e etc. Mas é muito importante que a gente entenda a melhor forma de se posicionar no LinkedIn. E por isso, vou deixar aqui, acabei de deixar o link nos comentários, a gente vai trazer o Rodrigo Portes. O Rodrigo é um baita executivo que viveu isso na prática, sempre construiu uma carreira sólida ali e com essa era digital, essa transformação digital, precisou se reinventar e usou o LinkedIn como ferramenta disso, começou a criar conteúdo, começou a gerar conexão, começou a persuadir outras pessoas no LinkedIn também.
Então, se você acredita que o LinkedIn pode ser uma ferramenta que vai alavancar a sua carreira, já clica no link e ativa o lembrete para você não perder e estar aqui com a gente na próxima terça às 19h32. E é exatamente por isso que o Felipe falou, acabei esquecendo de comentar o lance do 19h32. É uma pergunta que me fazem 10 vezes por dia. E é justamente isso. A minha resposta é sempre que 7h30 você com certeza tem algum compromisso, tem alguma coisa, sabe do horário de alguma coisa. E 7h32 todo mundo está livre, porque ninguém marca nada 7h32. Então, é justamente um detalhezinho que faz as pessoas lembrarem. Recado 2. Para você que chegou aqui agora ou para você que está acompanhando as nossas aulas, esse é um movimento que a gente vai fazer 100% gratuito para realmente ajudar você a destravar a sua carreira, dar o salto, dar um próximo passo ali. A gente vem trazendo ao longo das semanas e vai continuar trazendo diversos conteúdos sobre carreira. E para organizar de uma melhor forma, para a gente conseguir se comunicar e se relacionar melhor e separar realmente as pessoas que estão comprometidas em dar esse próximo passo, em desenvolver ali a sua carreira, a gente resolveu oficializar, digamos assim, esse programa como um programa 100% gratuito de aceleração de carreira. E para você fazer parte desse programa, para você entrar no grupo que vai ser o grupo principal das nossas aulas gratuitas, para você não perder nenhuma aula nossa, para você ter acesso a resumos, a ficar sabendo, né, primeiro dos conteúdos, a gente vai rodar pesquisas com vocês para entender as próximas aulas, os próximos temas, para a gente realmente se ajudar ali e ficar próximo um do outro. Imagino que a maioria das pessoas aqui estejam em algum grupo nosso, estiveram em algum grupo nosso, mas agora a gente vai realmente centralizar todas essas informações sobre as lives, sobre esses programas de aceleração, temáticas, conteúdo sobre carreira. Vamos trazer vários e vários especialistas aqui, diretores das maiores empresas do mundo, para falarem para vocês sobre carreira, sobre técnicas que funcionaram na prática. Então, se você está comprometido e quer, de fato, imergir ali na sua carreira, olhar para ela com mais cuidado, entender ali quais as técnicas você precisa desenvolver, clica no link aqui, entra no grupo, se cadastra lá, entra no grupo. Se tem alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, manda para essa pessoa, porque agora a gente vai realmente separar as pessoas que estão comprometidas daquelas que não estão tão entusiasmadas assim em dar o próximo passo. E eu tenho certeza que ao longo das próximas semanas a gente vai gerar muito conteúdo. Então, se você quer participar desse movimento, entra no grupo. Fechado? Pessoal, muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. O pessoal que está assistindo gravado, conselho, assistam ao vivo, interajam no chat, vocês vão poder mandar perguntas, a gente vai poder se aproximar, trocar um pouquinho essa ideia. Eu vou deixar o link da página que eu estou mandando aqui nos comentários também na descrição do vídeo, para que todo mundo consiga acessar. E estou aqui terça-feira que vem para a gente falar sobre reinvenção, para a gente falar sobre posicionamento no LinkedIn, storytelling de carreira, narrativa de carreira. Tenho certeza que é um assunto que vai ajudar todo mundo. Então, espero vocês aqui, marcado amanhã não, semana que vem, terça-feira, 19h32. Estou esperando todo mundo. Fechado? Obrigado demais, pessoal. Boa noite a todo mundo aí. Qualquer coisa, Meet Hub está do lado de cá. Valeu, abração.